Você está cansado? Cansado de acordar com aquela rigidez matinal que rouba os primeiros momentos do seu dia? Cansado daquela dor insistente no joelho ao subir um simples degrau? Daquele desconforto no quadril que o impede de caminhar no parque? Ou daquela dor nos dedos que torna difícil até mesmo segurar uma xícara de café? Você já foi ao médico e ouviu a sentença que milhões de brasileiros escutam todos os dias? Isso é da IBED. É artrose. Não há o que fazer. Você vai ter que se acostumar e tomar esses remédios para o resto da vida. Remédios que, muitas vezes, apenas mascaram a dor, enquanto podem trazer uma lista de efeitos colaterais que criam novos problemas. E se eu lhe dissesse que esta narrativa, esta sentença, pode não ser a sua verdade final? E se eu lhe dissesse que existe uma filosofia, um sistema completo guardado como um tesouro nacional pela população mais longeva e saudável do planeta, que não apenas alivia, mas pode de fato eliminar a causa raiz da sua dor em questão de dias? Isso não é uma pílula mágica, é um protocolo. Um método de 3 passos sinérgicos que os japoneses, especialmente os centenários de Okinawa, praticam há gerações para manter suas articulações fortes, flexíveis e livres de dor, mesmo aos 80, 90, 100 anos de idade. Este é um conhecimento profundo e hoje vamos revelar o primeiro e mais crucial passo deste protocolo. Nos próximos vídeos, detalharemos os outros 2, cada um construindo sobre o anterior para um resultado completo. É por isso que dedicamos todo este canal a desvendar esses segredos passo a passo. Então garanta que você está nos acompanhando para não perder a sequência completa que pode mudar sua vida. O primeiro passo, a fundação sobre a qual todo o resto é construído, é o que chamamos de desligar o interruptor da inflamação. Imagine que suas articulações são uma casa de madeira. A dor que você sente é um incêndio que começou a queimar essa casa. Você pode tentar jogar um copo d'água no fogo com analgésicos e anti-inflamatórios, o que pode apagar uma pequena chama temporariamente, mas não impede que o fogo recomece, porque a sua casa continua encharcada de gasolina. Esta gasolina é a inflamação crônica de baixo grau, um incêndio silencioso que percorre seu corpo, alimentado diariamente pela dieta moderna ocidental. O pão branco no café da manhã, o açúcar no cafezinho, os óleos de soja e milho usados no almoço, os biscoitos recheados do lanche da tarde, os alimentos processados do jantar. Todos eles são combustível para este incêndio. O corpo responde a essa agressão constante, produzindo substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias, que são como soldados que, na tentativa de apagar o fogo, acabam destruindo o próprio campo de batalha, a sua preciosa cartilagem, o seu líquido sinovial. O segredo japonês não é sobre tomar um remédio específico, mas sim sobre parar de jogar gasolina no fogo e, ao mesmo tempo, encharcar a casa com uma água poderosa e protetora. Este primeiro passo do protocolo é uma reeducação alimentar estratégica, focada em inundar seu sistema com os mais potentes anti-inflamatórios naturais conhecidos pela ciência, muitos dos quais são a base da dieta de Okinawa. O primeiro e talvez mais poderoso soldado neste exército anti-inflamatório é o peixe de águas frias e gordurosas, como a sardinha e a cavala, facilmente encontrados no Brasil. O segredo aqui não é apenas comer peixe, mas entender o porquê. Esses peixes são carregados de ácidos graxos ômega 3, especificamente EPA, ácido eicosapentaenoico, e DHA, ácido docosahexaenoico. Pense neles como os generais de um exército de paz. Dentro do seu corpo, eles competem diretamente com o ômega 6, um ácido graxo presente em abundância nos óleos vegetais processados, que é o precursor das moléculas inflamatórias. Ao aumentar drasticamente o consumo de EPA e DHA, você literalmente troca a matéria-prima da inflamação pela matéria-prima da desinflamação. Você para de fabricar soldados de guerra e começa a produzir diplomatas da paz,
que acalmam o sistema e protegem suas articulações. A recomendação do protocolo é consumir pelo menos 3 porções generosas por semana desses peixes. O segundo componente vital deste pilar é o chá verde, mas não qualquer chá verde. A tradição japonesa valoriza o sencha ou matcha, que são processados de forma a preservar uma concentração altíssima de um polifenol chamado epigalocatequina 3-galato, ou simplesmente EGCG. Estudos científicos robustos demonstraram que o EGCG é um inibidor natural de várias vias inflamatórias no corpo. Ele age como um guarda-costas para suas células de cartilagem, os condrócitos. Ele não só impede que as citocinas inflamatórias destruam a cartilagem, como também reduz a produção de enzimas, como as metaloproteinases, que literalmente comem a sua cartilagem. Beber de 3 a 4 xícaras de chá verde de boa qualidade ao longo do dia é como criar um campo de força protetor ao redor das suas articulações, 24 horas por dia. É uma prática simples, barata e profundamente terapêutica. A seguir, temos a dupla dinâmica, que, embora seja pan-asiática, é usada com maestria na culinária japonesa. A cúrcuma, ou açafrão da terra, e o gengibre. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, é talvez o anti-inflamatório natural mais estudado do mundo. Ela funciona de maneira tão eficaz que sua ação é comparada à de alguns medicamentos, mas sem os efeitos colaterais. A curcumina bloqueia uma molécula chamada NF-κB, que age como um interruptor mastro, ligando os genes relacionados à inflamação nas células. Ao desligar este interruptor, você corta o mal da raiz. O gengibre, por sua vez, contém gingerol, que inibe a produção de prostaglandinas e leucotrienos, as substâncias químicas que causam dor e inchaço. A beleza da abordagem japonesa é a incorporação diária e sutil desses ingredientes na comida, não como um remédio, mas como parte do alimento. Um pouco de gengibre ralado no chá, uma pitada de cúrcuma no arroz ou nos legumes. Para um efeito terapêutico mais potente no início do protocolo, pode-se fazer um chá de ouro, uma colher de sopa de cúrcuma em pó e algumas rodelas de gengibre fresco em água quente, com uma pitada de pimenta preta, que contém piperina, para aumentar a absorção da curcumina em até 2000%. O quarto elemento-chave são os vegetais crucíferos, como o brócolis, a couve-flor. Frequentemente ouvimos falar deles, mas o segredo japonês está no entendimento profundo de sua ação. Eles são ricos em um composto chamado sulforafano. Pesquisas da Universidade de East Anglia mostraram que o sulforafano bloqueia uma enzima CAV que causa a destruição da cartilagem em pacientes com artrose. Ou seja, consumir brócolis, couve e seus parentes não é apenas nutritivo, é um ato terapêutico direto para proteger a estrutura das suas articulações. Eles também são riquíssimos em vitamina K, essencial não apenas para a coagulação, mas para a saúde óssea, garantindo que o cálcio vá para os ossos e não se deposite nas articulações, causando mais rigidez. Para finalizar este primeiro passo, o protocolo incorpora um alimento que é a alma da culinária japonesa, as algas marinhas, como o wakame e nori. Muitas vezes negligenciadas na dieta ocidental, as algas são uma potência de nutrientes. Elas contêm um polissacarídeo único chamado fukuidan, que tem demonstrado em múltiplos estudos possuir poderosas propriedades anti-inflamatórias, antivirais e antioxidantes. O fukuidan ajuda a modular a resposta imune, acalmando o sistema e reduzindo a inflamação que ataca as articulações. Incluir uma pequena porção de alga na sopa, como no tradicional misoshiro ou como um snack, é uma maneira fácil de obter este benefício único, que o resto do mundo está apenas começando a descobrir. Implementar este primeiro pilar, focando em apagar o fogo da inflamação, é a mudança mais impactante e rápida que você pode fazer. Em apenas 7 dias, seguindo esta abordagem, retirando os alimentos inflamatórios e incluindo esses superalimentos japoneses, seu corpo começará a responder.
A rigidez matinal pode diminuir, o inchaço pode ceder, e a dor, aquela dor crônica que você acreditava ser sua companheira para sempre, começará a perder a força. Você não está apenas mascarando um sintoma, você está mudando o ambiente interno do seu corpo, transformando um terreno ácido e inflamado num oásis de quiração e regeneração. Este é só o começo da jornada. Agora, com o fogo controlado e a fumaça se dissipando, olhamos para a estrutura da casa e vemos os danos. A madeira está chamuscada, as fundações estão frágeis. É aqui que 99% das abordagens ocidentais falham. Elas se contentam em manter o fogo baixo, mas nunca lhe dão as ferramentas para reconstruir o que foi perdido. O segundo passo do protocolo japonês é exatamente sobre isso: reconstruir a estrutura e lubrificar as engrenagens. É um passo proativo focado em fornecer ao corpo os blocos de construção essenciais para a cartilagem e o fluido que a mantém viva e deslizando suavemente. Se o primeiro passo foi sobre o que tirar, este é sobre o que colocar de volta e de forma inteligente. O primeiro e mais crucial bloco de construção para sua cartilagem é uma proteína que você certamente já ouviu falar, mas talvez não da maneira correta: o colágeno. No Ocidente, o colágeno se tornou uma indústria bilionária focada em estética, prometendo pele mais jovem e cabelos mais fortes. Isso é verdade, mas é apenas uma parte da história. Os japoneses, por outro lado, entendem o colágeno como um elemento estrutural, o cimento que une todo o corpo, e a sua fonte primária nunca foi um pote de pó caro, mas sim a sua própria cozinha. O segredo japonês é o consumo regular e tradicional de caldos ricos e gelatinosos feitos com ossos e cartilagens de peixe e frango. O famoso caldo tori paitan é um caldo cremoso feito de ossos de frango cozidos lentamente por horas, um processo que quebra os tecidos conectivos e libera colágeno, glicosaminoglicanos, ácido hialurônico e uma infinidade de minerais diretamente na água. Beber uma tigela quente desse caldo não é apenas confortante, é como tomar uma dose potente e biodisponível de todos os nutrientes que suas articulações clamam ter. Esse caldo se torna base para sopas, como o tradicional misoshiro, ou para cozinhar vegetais e arroz, incorporando esse elixir de cura em quase todas as refeições. Para a saúde articular especificamente, a ciência descobriu algo que os japoneses parecem saber instintivamente. O tipo de colágeno 2 não desnaturado é o principal componente da cartilagem. Quando consumido, especialmente de fontes como o externo do frango, aquela parte cartilaginosa do peito, ele atua de uma forma fascinante. Pequenas quantidades chegam ao intestino e interagem com o sistema imunológico local, em uma área chamada placas de Peia. Essa interação ensina o sistema imunológico a reconhecer o colágeno 2 como amigo e não como um inimigo a ser atacado, um processo chamado tolerância oral. Em condições como a artrite reumatoide e a osteoartrite, onde o próprio corpo ataca a cartilagem, esse processo pode ajudar a desligar o ataque autoimune, reduzindo ainda mais a inflamação e permitindo que o corpo inicie o processo de reparo sem interferência. Compreender isso é o primeiro passo crucial para assumir o controle da sua saúde articular. E antes de irmos para a próxima ferramenta de reconstrução, um lembrete rápido. Todo o nosso trabalho é dedicado a este tipo de clareza e profundidade. Se esta abordagem detalhada ressoa com você e seu desejo de encontrar soluções reais, junte-se à nossa missão de espalhar este conhecimento. Agora, se o colágeno é o cimento, precisamos da graxa para as engrenagens, o líquido sinovial. Este fluido viscoso preenche a cápsula articular, atuando como um amortecedor de choque e, crucialmente, como o único meio de transporte de nutrientes para a cartilagem, que não possui vasos sanguíneos. Uma articulação seca e mal lubrificada é uma articulação que range, dói e se degenera rapidamente. O componente estrela do líquido sinovial é o ácido hialurônico. Mais uma vez, no Ocidente, é vendido como um preenchedor de rugas. No Japão, a fonte está na dieta. A batata doce roxa de Okinawa, ou beni-imo, é um dos alimentos mais famosos ligados à longevidade dos habitantes da ilha. Estudos mostraram que os agricultores que a consumiam em abundância tinham níveis notavelmente altos de ácido hialurônico no corpo.
Outros alimentos, como vegetais ricos em amido resistente e raízes como o inhame e o taró, além do consumo dos já mencionados caldos de ossos, estimulam a produção natural de ácido hialurônico pelo corpo. É uma estratégia de dentro para fora, infinitamente mais eficaz que uma injeção localizada. Junto com o ácido hialurônico, temos a dupla glucosamina e condroitina. Pense neles como os tijolos e a argamassa da cartilagem. A glucosamina ajuda a formar e reparar a cartilagem, enquanto a condroitina lhe dá elasticidade e capacidade de absorção de água e choque. E onde os japoneses os encontram? Não em pílulas, mas no consumo integral de animais. Comer peixes pequenos inteiros com espinha e tudo, ou consumir as partes cartilaginosas e a pele de frangos e porcos, fornecem esses compostos em sua forma natural, acompanhados de cofatores que auxiliam sua absorção. Esta abordagem de nariz ao rabo garante que nenhum nutriente valioso seja desperdiçado. Contudo, este segundo passo do protocolo não estaria completo sem o elemento mais vital e muitas vezes negligenciado: o movimento inteligente. Você pode ter todo o cimento e a graxa do mundo, mas se não houver um trabalhador para misturá-los e aplicá-los, a reconstrução não acontece. O trabalhador é o movimento, mas não o tipo de movimento que causa impacto e mais dor. Falamos de movimentos suaves, circulares e repetitivos, que agem como uma bomba hidráulica. Lembre-se, a cartilagem não tem sangue. Ela se alimenta por embebição, absorvendo o líquido sinovial como uma esponja. Quando você comprime a articulação suavemente, ela espreme para fora os resíduos metabólicos. Quando você relaxa, ela suga o líquido sinovial, fresco e rico em nutrientes, que você acabou de criar com a sua dieta. Essa é a essência do Rádio Taisho, a famosa ginástica matinal transmitida pela rádio no Japão, que pessoas de todas as idades praticam diariamente. São exercícios simples e de baixo impacto focados em mover cada articulação do corpo em sua amplitude máxima, mas sem dor. Comece o seu dia com isso. Sentado na cama, comece a girar suavemente os tornozelos, 10 vezes para a direita, 10 vezes para a esquerda. Faça o mesmo com os brincos. Em pé, com as mãos nos joelhos, faça movimentos circulares lentos com os joelhos. Gire o quadril, os ombros, o pescoço. Cada movimento está bombeando vida para dentro das suas articulações. É uma forma de meditação em movimento que não só lubrifica e nutre, mas também informa ao seu corpo que aquelas articulações são necessárias, que elas precisam ser mantidas fortes e funcionais. O corpo é extremamente eficiente. O que não se usa, ele desmonta. Ao realizar esses movimentos inteligentes diariamente, você envia um sinal claro: eu preciso desta articulação. Mantenha, repare-a. Este passo, a combinação sinérgica de fornecer os blocos de construção nutricionais através da dieta inspirada japonesa e forçar sua absorção através do movimento inteligente, é o que cria verdadeira resiliência e força, transformando articulações frágeis e doloridas em estruturas de aço, flexíveis e prontas para a vida. Chegamos ao ápice do nosso protocolo. No primeiro passo, nós limpamos o terreno, extinguindo o fogo devastador da inflamação crônica. No segundo passo, entregamos os materiais mais nobres para a obra: o colágeno para a estrutura, o ácido hialurônico para a lubrificação, e ativamos os operários através do movimento inteligente. Agora, com o canteiro de obras limpo e abastecido, precisamos ligar a energia central e contratá-lo mestre de obras mais competente do universo, o seu próprio corpo. O terceiro e último passo do protocolo japonês é sobre isso. É o que chamamos de dominar o mestre da cura e da proteção. Este passo é o que garante que todos os outros funcionem em sua potência máxima. Ele se baseia em otimizar o sistema que governa absolutamente todos os processos de reparo, regeneração e defesa do seu organismo. O primeiro pilar deste passo é o controle do hormônio do estresse, o cortisol. Imagine o cortisol como um gerente de crise. Quando você encontra uma ameaça real, como um cachorro bravo, ele entra em ação, aumenta o açúcar no sangue para te dar energia para correr, eleva a pressão arterial e foca todos os recursos do corpo na sobrevivência imediata. Nesse cenário, ele também desliga temporariamente os sistemas que não são essenciais para fugir ou lutar,
como a digestão, o sistema imunológico e, crucialmente, os processos de reparo e construção de tecidos. O problema na nossa sociedade moderna é que o cachorro bravo nunca vai embora. É a conta para pagar, o trânsito, as notícias ruins, a preocupação com a família. Vivemos em um estado de estresse crônico, o que significa que nossos níveis de cortisol estão constantemente elevados. E um corpo com cortisol alto é um corpo que está sempre em modo de emergência e desmontagem, nunca em modo de calma e reconstrução. Suas articulações podem estar gritando por reparo, mas o mestre de obras, sobre as ordens do cortisol, está ocupado demais lidando com as ameaças para enviar recursos para sua cartilagem. A filosofia japonesa oferece antídotos poderosos para essa epidemia de estresse. Uma prática central é o Shinrin-yoku, ou banho de floresta. Isso não é apenas um passeio no parque, é a prática consciente de estar na natureza, absorvendo o ambiente com todos os sentidos. Estudos japoneses comprovaram que passar tempo em uma floresta diminui significativamente os níveis de cortisol, reduz a frequência cardíaca e a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico. O simples ato de olhar para o verde, ouvir os sons da natureza e respirar o ar puro, rico em fitoncidas, compostos liberados pelas árvores, envia um sinal bioquímico para o seu corpo. Você está seguro. A ameaça assou. Pode começar a se curar. Se você não tem uma floresta por perto, um parque urbano, um jardim ou até mesmo cuidar de plantas em casa já pode trazer benefícios. O importante é a intenção de se desconectar do estresse e se conectar com o mundo natural. Outra ferramenta é a respiração profunda e consciente. Quando você está estressado, sua respiração fica curta e rápida. Ao forçar deliberadamente uma respiração lenta e profunda, onde a expiração é mais longa que a inspiração, você ativa o nervo vago e o sistema nervoso parasimpático, o sistema de descansar e digerir. Isso atua como um freio de mão direto nos níveis de cortisol. 5 minutos dessa prática pela manhã e antes de dormir podem mudar completamente o ambiente hormonal do seu corpo. E enquanto a dieta dos passos anteriores é a solução para 80% do problema da dor, dominar este controle hormonal é crucial para os 20% restantes, os mais difíceis e teimosos. Este é um conhecimento avançado e nós o aprofundamos ainda mais no nosso guia completo sobre o sistema hormonal, que você pode encontrar na página principal do nosso canal. Mergulhe em outros vídeos, estude o material e assuma o controle definitivo da sua saúde e bem-estar. O segundo e último pilar da maestria da cura é o sono. Não apenas dormir, mas alcançar um sono profundo e reparador. O sono não é um estado passivo, é o turno da noite da equipe de manutenção e construção do seu corpo. É durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas da noite, que o seu corpo libera o hormônio do crescimento humano, ou HGH. Apesar do nome, em adultos, o HGH não te faz crescer, mas é o principal hormônio responsável pela reparação dos tecidos, incluindo músculos, ossos e, sim, cartilagem. Dormir pouco ou ter um sono de má qualidade significa que a equipe de reparo mal tem tempo de colocar os capacetes. O protocolo japonês enfatiza a regularidade do sono e a criação de um ritual. Uma das práticas é o ofurô, o banho quente antes de deitar. O banho eleva a temperatura do corpo. Ao sair, a queda rápida da temperatura corporal sinaliza ao cérebro que é hora de produzir melatonina, o hormônio do sono. Isso promove um adormecer mais rápido e um sono mais profundo. Outros elementos do ritual incluem desligar as telas pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz branca suprime a melatonina, beber um chá calmante como camomila ou cidreia, e garantir que o quarto esteja o mais escuro, silencioso e fresco possível. Cada noite de sono profundo é uma sessão de terapia intensiva para suas articulações. Ignorar o sono é como contratar a melhor equipe de construção do mundo, comprar os materiais mais caros e depois manter o portão do canteiro de obras trancado. Aí está, o protocolo japonês em 3 passos em sua totalidade. Passo 1. Desligue o interruptor da inflamação, parando de alimentar o fogo com alimentos ruins e encharcando o corpo com os mais potentes anti-inflamatórios da natureza. Passo 2.
Reconstrua a estrutura e lubrifique as engrenagens, fornecendo os blocos de construção exatos para a cartilagem e o líquido sinovial através da dieta e bombeios para onde são necessários com movimento inteligente. E passo 3, domine o mestre da cura e da proteção, gerenciando o estresse e otimizando o sono para criar o ambiente hormonal perfeito para o reparo e a regeneração. Não é uma pílula única, mas uma sinfonia. Cada passo potencializa o outro. Juntos, eles formam um sistema completo e poderoso que não apenas visa aliviar sua dor em 7 dias, mas lhe dá as ferramentas para manter suas articulações de aço por toda a vida. A inteligência que você precisava para identificar a ameaça e construir a solução foi entregue. Sua missão, se você decidir aceitá-la, é implementar esta estratégia um passo de cada vez. Para o arsenal completo, todos os nossos guias detalhados, pesquisas e protocolos passo a passo, o centro de comando está na página principal do nosso canal. Mergulhe em outros vídeos, estude o material e assuma o controle definitivo da sua saúde e bem-estar. Nos vemos no próximo encontro.